Voltando, voltando para esse diálogo, esse encontro com Sérgio Manberti. Serginho já entrou aqui, que maravilha. Vou fazer aqui uma transmissão com ele. Agora acertou. E agora? Ah, estamos online. Maravilha. Vamos lá, ajeita aí sua câmera, que bom. Sérgio Manberti, querido. Boa noite. Boa noite, Lenderson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Tudo bem, querido? Que Tudo, bom, que alegria. Também, alegria também. Que alegria poder conversar. Muito bom estar com você. Somos velhos amigos. Temos aí esse longo diálogo sobre a nossa atividade, né? Exato. E certamente isso nos unifica e é bom nesse momento a gente estar podendo conversar sobre os desafios que a gente tem que enfrentar, né? São desafios grandes, não é simples, é uma crise social, econômica, política, acompanhada de uma pandemia, né? Não é pouco, né? Exatamente, exatamente. Eu estava refletindo aqui, Sérgio, você começou na Escola de Arte Dramática, Exatamente. na IAD, e foi ali no final dos anos 50, é isso? Foi em 58, exatamente. Na verdade, eu sou de Santos, eu já tinha iniciado a minha carreira teatral em Santos, na Aliança Francesa, tinha um grupo de teatro, eu fiz um Chekhov, que era o Urso. Olha. E aí eu vi uma aula, uma aula ilustrada da EAD, pelo Dr. Alfredo Mesquita, com os alunos da escola, dizendo sobre o ensino de teatro, porque eu queria ser ator, mas eu não sabia como eu me aperfeiçoar, me aperfeiçoar o meu ofício, né? E aí eu vi que a escola de arte dramática era tudo que eu queria. E aí eu tive que convencer meus pais de que eu vinha para São Paulo para fazer teatro e também para fazer arquitetura, que era também uma coisa que eu gostava muito, mas que eu achei que eu podia fazer as duas coisas, mas o teatro me sequestrou completamente. E aí eu entrei para a Escola de Arte Dramática e foi um encontro muito especial. O curso da escola era um curso de 4 anos, de muito alto nível, com professores como Gianni Ratto, como Alberto Conversa, grandes diretores italianos, o próprio Dr. Alfredo Mesquita, Maria José de Carvalho, que era professora de voz. Nós tínhamos esgrima, tínhamos uma professora de mitologia grega, para a gente poder entender um pouco do teatro grego, e nos aprofundamos na Ilíada, na Odisseia. Tínhamos o professor de História do Teatro, que nos introduzia a todo esse percurso de 2000 anos da atividade teatral no Ocidente. E, fora isso, a gente também participava já das montagens das pessoas que estavam nos anos mais adiantados, né? Então, a gente via palco, a gente participava do processo de iluminação cênica, a gente assistia os ensaios dos outros alunos e também tínhamos oportunidade de frequentar as grandes companhias de teatro, assistir ensaios de espetáculos importantes, como da Companhia Cacilda Becker, do TBC. E, durante o curso, nós fazíamos também figuração nas grandes companhias internacionais que vinham para São Paulo. Eu fiz figuração na Comédie Française, mas eu assisti também
nessa época, outras grandes companhias de teatro, como a do Vittorio Gassman, que veio, e como o Daversa era padrinho de casamento do Gassman, as companhias vinham com um repertório imenso, porque elas vinham de navio, né? Então vinham com 4, 5 peças, ficavam 15 dias em cartaz, apresentando um repertório extraordinário. E eu me lembro que uma noite o Gassman, que era uma estrela internacional de teatro, de cinema, veio para a casa do Daversa. Então ficamos eu, Daversa, a esposa do Daversa, que era uma estrela do cinema argentino, conversando até de madrugada, falando sobre a vida no teatro. Então eu tinha um monstro sagrado ali do teatro, tinha o Daversa, que era uma enciclopédia, tinha uma grande estrela do cinema argentino, e eu ali, jovem estudante. Então, vieram companhias americanas de teatro, com grandes atores americanos, Betty Fields, vimos também a temporada da Vivian Leigh aqui em São Paulo, ou seja, certamente o Teatro Nacional Popular, a companhia Giorgio di Lullo, que era uma grande companhia italiana, ou seja, foi uma formação de uma riqueza e, ao mesmo tempo, a gente estava em contato ali com o TBC, que ainda estava muito vivo, com grandes montagens, ainda dirigida por esses grandes diretores, e começavam a sair as grandes companhias de teatro que se formavam a partir do TBC, como a companhia de Cacilda Becker, do Paulo Altran e da Tônia, a do Sérgio Cardoso e Lídia Alícia. Ou seja, foi um período de uma riqueza para o teatro brasileiro, porque, ao mesmo tempo, surgiam as contraposições. O Teatro de Arena, que vinha da Escola de Arte Dramática, a Escola de Arte Dramática começou no próprio TBC. E o Teatro de Arena já era uma contraposição, já era uma tentativa de a gente ter uma dramaturgia brasileira, porque os espetáculos que o TBC levava eram do grande repertório clássico internacional ou peças de grandes autores modernos contemporâneos, mas de outros países. Muito pouca coisa do teatro brasileiro. E aí a gente começa, de repente, eles não usam black tie, de repente a ter um operário em cena e ter uma dramaturgia que colocasse a realidade brasileira. Surge, ao mesmo tempo, também o Teatro Oficina, com essa mesma proposta, só que um pouco diferente da proposta do Arena, mas baseado no método Stanislavski, certamente. O Boal, que era o diretor do Arena, veio através do Actors Studio e o Oficina através do Kuznets, que tinha aquela formação russa, tradicional. E aí, nesse momento, eu me formo na Escola de Arte Dramática, conheço Antônio Abujamra, que vinha de uma formação ligada ao Berliner Ensemble e o teatro do Roger Planchon, que era um teatro épico, teatro já brechtiano, que era uma contraposição também a esse novo teatro que era mais stanislavskiano. Então, eram grupos de teatro, os nossos grupos, imagine, a gente tinha um repertório que a gente anunciava no começo do ano, tinham 4, 5 peças, tinha 20, 25 atores na companhia, entendeu? Nós estreamos com um Lope de Vega adaptado para o Brasil, que chamava-se, em vez de Stefan Interverruna, que foi até um texto montado pela Companhia de Teatro do Lorca, né? Que era sobre um comendador que era um tirano e que torturava uma cidade e todos falavam, eles perguntavam quem fez isso e a cidade dizia, foi Interverruna, senhor. E não denunciavam ninguém. Engraçado que isso foi feito em 1963 e falava sobre tortura, e tinha uma tortura que era muito parecida com o pau de arara. E eu me lembro que isso causou uma polêmica muito grande, porque nós todos jovens éramos do Partido Comunista e havia uma esperança muito grande de transformações sociais no governo Jango. Então, essa visão do Abujamra foi considerada uma visão pessimista, de que nós estávamos às portas de um processo revolucionário, e ele falava realmente de uma derrota
e de um julgo autoritário, né? Na verdade, ele foi premonitório, porque em seguida nós montamos também os fuzis da senhora Carrara, que eu fazia o Jaqueiras, e em seguida montamos Terror e Misérias do Terceiro Reich, que era a formação do Estado nazista. Entendeu? Uhum. Então, isso tudo foi dentro de uma polêmica muito saudável que tinha na época, e as pessoas dizendo que era uma visão muito pessimista, que, ao contrário do que o Abujamra estava preconizando ali com essa dramaturgia, também não era um momento para a gente estar se recolhendo, vamos dizer, a uma posição aí, vamos dizer, mais pessimista, menos otimista, né? Da perspectiva de dessas conquistas históricas para construir um Brasil mais justo, mais solidário, onde a cultura tivesse essa proeminência, né? E, infelizmente, nós tivemos um golpe de 60. Eu fiz em seguida um Pinter, que era o Inoportuno, com o qual eu ganhei o prêmio Saci, meu primeiro grande prêmio, e que o Abujamra também colocava a questão do distanciamento e do isolamento e da solidão, né, das pessoas, da incomunicabilidade, em função de uma visão política, de que essa incomunicabilidade ela não acontecia só do ponto de vista existencial, mas ela era existencial na medida em que havia essa impossibilidade de você conviver socialmente de uma forma saudável, entendeu? Então, todo esse meu início de carreira foi um início de formação. Eu tinha como companheiros aí o Emílio de Biasi, certamente Renato Borghi, Amir Haddad, Zé Celso, todo o conjunto desses artistas, certamente Gianfrancesco, Paulo José, Juca de Oliveira, Dines Fátia. E tinha um público, principalmente um público universitário, que contribuía muito, e uma grande crítica teatral, encabeçada pelo Décio de Almeida Prado, e as críticas do Décio eram verdadeiras aulas, principalmente para nós que estávamos iniciando carreira. Então foi um período muito fértil do teatro, que foi abruptamente, de uma certa maneira, golpeado pela ditadura, né? Mas, ao contrário do que poderia se esperar, justamente porque esse movimento ele vinha de uma grande vitalidade, Lenerson, a reação também ao golpe foi muito grande. E a gente não perdeu em nenhum momento a nossa criatividade. Eu vim de Santos um pouquinho antes do que o Plínio e o Cláudio, que eram meus companheiros, junto com a Pagu, com quem nós tínhamos uma relação muito próxima, a grande Pagu, que eu falava que era minha amiga de infância, né? Porque eu conheci a Pagu com 14 anos. E aprendi demais com ela, uma mulher extraordinária, muito simples, muito modesta, e muito que a gente achava, eu chamava ela de Patinha, porque eu nem sabia que ela era Pagu, e com quem a gente tinha uma intimidade assim, era como se ela tivesse a mesma idade, ela tinha uma juventude extraordinária, que era uma mulher de 50 anos, mas muito jovem no espírito, apesar de toda a vivência extraordinária que ela tinha tido, casamento com Oswald, prisão durante o Estado Novo, viajando como jornalista internacionalmente, visitou a China, trouxe a soja para o Brasil, uma grande mulher, e que foi muito importante para mim, para o Plínio, para o Cláudio. E aí, no Decisão, a gente então tinha essa oportunidade de estar, de uma certa maneira, fazendo esse trabalho de construção mesmo, do ponto de vista político, do ponto de vista estético, e ao mesmo tempo participando desse grande momento. Em seguida, nós fomos, logo depois do golpe, fomos para o Rio de Janeiro, aí reunimos pessoas que tinham sido do CPC, da UNE, do Movimento de Cultura Popular de Recife, montamos uma comédia que abordava o tema da diversidade sexual, que era do Coelho Neto, uma peça
do início do século XIX, chamada O Patio Toto, os Mistérios do Sexo, que falava sobre o universo trans. Incrível, né? Que aí trabalhava, na mesma Em peça, plena trabalhava ditadura. em plena ditadura. Trabalhávamos eu, João das Neves, Carlos Vereza, o Wilker estava lá acompanhando todo o processo, o Amir também, e em seguida nós montamos Eletra, que foi uma montagem muito importante, porque ela o Abu Janra dava a conotação da Eletra da Eletra vingadora, né? Da Eletra que não se subordina ao poder autoritário. E foi um momento especial. Eu fazia o pedagogo, que era um personagem muito difícil, ao lado de Glaucio Rocha, numa interpretação antológica, Margarida Rey, que era outro monstro teatral, e de jovens atores como Emílio de Biasi e o Carlos Miranda, que vinha de Belém do Pará. E foi uma peça que também teve uma repercussão enorme. Fizemos aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. Recebemos ótimas críticas. E, a partir disso, eu me retiro eu casei, estava com filho novo, eu tinha necessidade de ter um salário mais condizente com as minhas novas necessidades, aceitei um convite da Tônia Carreiro, fazer parte da companhia dela, fiz um trabalho, o meu primeiro trabalho com o Gianni Rato, uma comédia do Feydô, ao lado do Paulo Otran e de Tônia, né? De grandes atores, Moná Delacy. Somente ao lado de Paulo Altran e de Tônia, né? Pois é, direção do Gianni Rato, né? Foi um grande encontro, foi uma coisa maravilhosa. E em seguida, eu sou convidado pelo Vianinha, pelo Feira Regular, para participar da criação do teatro do Grupo Opinião, fazendo um espetáculo dirigido por eles, dirigido pelo Rato, de novo, e com um texto feito pelo Vianinha, pelo Ferreira Goulart, Armando Pontes. Olha, também foi um momento muito especial, porque era um universo rural brasileiro, também com as tradições populares, fantástico. Se Correu Biscoff era uma comédia, mas que tinha uma grande... tinha um conteúdo político muito forte. Eu tive com Helene Inês ali, tive com Fregolente, que era um grande astro de teatro, um jovem extraordinário, Hugo Carvana, Odete Lara, era um elenco fantástico. E aí nós fizemos durante quase 2 anos essa peça, viajamos aqui para São Paulo e, em seguida, eu fiz Ó Que Delícia de Guerra, dirigida pelo Ademar Guerra, falando sobre os malefícios da Primeira Guerra Mundial. E, em seguida, eu me transferi para São Paulo, porque eu recebi um convite do Zé Celso para fazer O Rei da Vela, e um convite do Avancini para vir para a TV Excelsior, que estava fazendo grandes novelas, era a grande produtora de novelas da época, muito mais que a Globo. Eu vim para fazer uma participação em Redenção, mas depois fazer O Tempo e o Vento, com direção do Walter Avancini. Eu não consegui ficar no Rei da Vela por uma questão salarial. Fiquei muito triste, mas em seguida o Plínio Marcos me convidou para fazer Navalha. Uau. Onde eu fiz o Veludo, que foi um papel histórico, foi uma montagem histórica também. Tônia fez no Rio e nós fizemos em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu, Rotiné e Paulo Vilaça, direção do Jairo Arco e Flecha. 2 anos em cartaz, e o salário que a oficina me oferecia na época era um salário em torno de 400, 500 reais, mais ou menos. Eu com a Navalha, eu passei a ganhar 3 mil reais, 3 mil e tanto, porque era um sucesso absoluto.
viajamos durante 2 anos, viajamos pelo interior inteiro. Foi, além de ter sido um momento muito especial do ponto de vista de desafio à ditadura, e colocando, Plínio coloca pela primeira vez o excluído em cena, né? O marginalizado que não era, que não tinha a mesma, vamos dizer, o mesmo status do operário, que o marginalizado era aquele ser da boca do lixo, entendeu? Isso criou até isso muitas vezes dificultou o entendimento de ver o Plínio como um grande estilista, um grande dramaturgo, porque o que se falava é que o Plínio era o autor do teatro do palavrão, entendeu? Um pouco o mesmo estigma que o Nelson Rodrigues teve nos anos 40, quando começou a colocar suas tragédias, né? E, aliás, os dois têm a mesma importância dentro da dramaturgia brasileira, né? E o Plínio inaugura um novo tempo na dramaturgia. As peças tinham 3 atos, ele faz uma peça em 1h15, com um diálogo extremamente bem construído, diálogos curtos, muito bem escritos, muito bem... E usando essa linguagem também, que ele faz ele retrabalha a linguagem popular, né? Então, é uma coisa muito redutora falar que o Plínio fazia um teatro de palavrão. Pelo contrário, é porque essa era a linguagem desses personagens que viviam na margem, né? E certamente foi um acontecimento artístico e foi um acontecimento do ponto de vista de público, não só de inovações também. A partir disso, as peças passam a ter, no máximo, 2 atos. Esse tempo do teatro... Você imagina que as pessoas me perguntavam na época se a gente ia cobrar ingresso inteiro, porque a peça tinha um ato só. E durava 1h15, quando as outras peças normalmente duravam 2 horas, 2h15. Era 1 hora a menos. Então, a gente ia poder cobrar menos, entendeu? Então, foi um momento maravilhoso, assim, de muita efervescência, incrivelmente durante a ditadura, porque nós não ficamos esperando, nós nos rebelamos, entendeu? Nós não aceitamos as imposições, tanto que, em 68, eles são obrigados, e aí isso vinha muito dessa relação entre cultura e educação, porque o nosso público era um público muito... As universidades abriram suas portas para essa resistência, nós nos unimos aos estudantes, participávamos das passeatas, e não era por um viés ideológico, no sentido partidário, porque eu era do Partido Comunista, como todos nós jovens, mas Paulo, Tônia, Fernanda, Cacilda, Cleide, todos estavam na fileira de frente das grandes passeatas, vamos dizer, pela redemocratização do país. Liderando ali o movimento operário, o movimento camponês, as ligas camponesas, certamente, que também estavam muito presentes nessa época ainda, apesar de muito perseguidas, né? Mas tinha toda uma memória do que foram as ligas camponesas um pouco antes do golpe, e também essa participação dos estudantes. Aí tinha Zé Dirceu, tinha José Serra, tinha uma série de líderes aí que depois vieram para o mundo da política, entendeu? E que estavam participando de tudo isso, e participavam das grandes assembleias de teatro, grandes polêmicas. Quando nós devolvemos o Saci, que houve uma ruptura, porque o Décio de Almeida Prado então sai da crítica dizendo que se a classe devolvia o Saci, e o Saci era uma iniciativa do suplemento literário do Estado de São Paulo, então ele não tinha mais nada o que fazer. Então, assim, algumas rupturas históricas e momentos muito difíceis de você conviver.
havia muita polêmica também em torno de quem estava a favor e quem estava contra, mas, de qualquer maneira, havia uma unidade que foi muito importante, no sentido, inclusive, de a gente fazer frente a esse momento mais terrível, que foi o momento do ato institucional número 5, aí com o fechamento do Congresso, com uma censura muito mais violenta e com algumas medidas estratégicas aí que o Golbery Couto Silva, que era um grande estrategista, tomou com a reforma do ensino, dizendo que fazer uma espécie de escola sem partido, né? A lei de diretrizes e bases, né? De 1962 e também de 1972 e também a questão da comunicação aí entra em cena, porque as emissoras de televisão eram regionalizadas. E, através do videotape, do advento do videotape, se estabelece, então, uma comunicação nacional, unificada, o que também criou uma informação muito monopolizada por grandes grupos, particularmente a Rede Globo, entendeu? Então, isso cria também uma realidade paralela. Você veja, as novelas na época, elas estavam absolutamente dentro do projeto do milagre econômico brasileiro. Foi um momento muito difícil, a derrota da luta armada, né? E uma sensação de que, de repente, o país tinha parado. Na verdade, a retomada só se dá mesmo, embora já houvesse prenúncios disso no governo Geisel e tudo, no momento em que acontece a morte do Vladimir Herzog, que é um marco histórico, porque era um intelectual, um jornalista que é brutalmente assassinado, era diretor do departamento de telejornalismo da TV Cultura, e no DOI-CODE, né? Então, a partir disso, começam a haver dentro do próprio exército, começa a ter uma cisão, né? O general que comandava, que é o general Edinardo, ele é afastado, depois vem a morte do Manuel Fiel Filho, e, em seguida, a sociedade começa a se movimentar. Dom Paulo Evaristo Arnes passa a ter um papel importantíssimo, ele unifica aí não só um rabino, um pastor, faz um grande ato ecumênico na missa do Perovlado na catedral. Então começa a ter um desmoronamento desse poder, vamos dizer que era muito difícil de você mexer nele, entendeu? Então você via que essa ruptura começa a surgir, e aí surge o movimento operário, as greves do ABC com a liderança do Lula, surge o Partido dos Trabalhadores, e nós todos artistas, principalmente os artistas jovens, nos unimos em torno do PT para, vamos dizer, os sindicatos metalúrgicos tinha um teatro onde nós fizemos Quando as Máquinas Param, do Plínio. Então começa um novo momento, a luta pela anistia, depois em seguida a luta pelas diretas já, e a gente vai reconstruindo, vamos dizer, todo um processo democrático, mas ao mesmo tempo a cultura também entra num processo. O Ministério era o Ministério da Educação e Cultura. Ela começa a sentir aí as dificuldades para a sua sobrevivência, entendeu? Porque é um novo momento, um momento em que as televisões começam a produzir novelas, então a produção teatral, os grupos de teatro ficam muito mais frágeis, e a gente passa de novo, em vez de fazer, anunciar um repertório e ter aquelas companhias de repertório, a gente passa a fazer produções de teatro. Então isso descaracterizou muito esse processo muito criativo que a gente, embora não digo que isso tenha matado, mas isso, de uma certa maneira, provoca uma profunda transformação
no modo de produzir teatro e de como a gente se relacionava com o nosso público, entendeu? Onde tinha sempre, através das companhias, das grandes companhias também, mas dos grupos, tinha uma linha de, vamos dizer, de repertório, e de uma certa maneira, quando você ia ver um espetáculo, você sabia mais ou menos o que você estava vendo, e era uma construção. Então você sabia que tinham várias tendências, e essas tendências dialogavam. Então tudo isso começa a fazer com que o teatro se transformasse mais ou menos cada produção num evento, que foi muito complicado. Aí a televisão também começa a solicitar a presença dos atores nas novelas e começa... Então o teatro também começa a mudar o seu modelo de produção, entendeu? Fazendo com que a gente fazia teatro de terça a domingo, com 2 sessões no sábado, 2 no domingo. No Rio ainda tinha 2 sessões na quinta-feira. E a gente começou primeiro a fazer de quarta a domingo, depois de quinta a domingo, depois de sexta a domingo. Isso mudou completamente, vamos dizer... É isso que eu queria perguntar, Sérgio. Até uma pergunta aqui do Antônio Carlos de Moraes Sartini, nosso querido Sartini. Ai, grande Sartini. Santista também, né? Queridíssimo, um grande amigo. Ele perguntou aqui se nesse processo houve um afastamento de público. Olha, eu não diria que houve um afastamento do público no sentido do público ter se retirado, mas o público ele teve que fazer escolhas, entendeu? Então, certamente, aquelas companhias que tinham, vamos dizer, aqueles produtores que tinham já uma linha, já de uma certa maneira, de espetáculos que normalmente o público estava aguardando e que tinham os grandes nomes, eles tinham mais facilidade em angariar o seu público. Então, esse teatro mais, vamos dizer, mais alternativo, mais crítico, ele realmente sofre com esse processo. E também, não só por esses motivos que eu coloquei aqui, mas também pela impossibilidade de muitas vezes dos atores, por solicitação de uma sofisticação cada vez maior da linguagem das telenovelas, de impedir que os atores fizessem teatro e televisão ao mesmo tempo. Então, são uma série de fatores. Inclusive, o seguinte, também, do ponto de vista do fomento da cultura, houve também uma diminuição dos investimentos da cultura por parte do governo federal, do governo estadual, do governo municipais. A um ponto da gente... a gente estava lutando pela regulamentação da profissão, que veio em 79, mas, ao mesmo tempo, nós não estávamos preparados para receber essa regulamentação, porque não tínhamos a estrutura suficiente para pagar ensaio em tempo integral, entendeu? Para pagar os salários que os atores passaram a exigir. Então, uma série de contradições que foram se colocando na medida que essas novas conquistas se estabeleciam, mas que também teve um reflexo nessa relação com o público, conforme o Sartini, a pergunta do Sartini é muito pertinente, que foi a partir daí que a gente começou a ter que repensar como a gente... Sempre houve essa preocupação de fazer um teatro que alcançasse as camadas populares. Isso aconteceu na França, já na década de 60, com o Teatro Nacional Popular. A própria Ruth Escobar aqui teve um teatro móvel que ela fazia nas praças públicas. Havia toda uma procura, mas, na verdade, do ponto de vista da sobrevivência da categoria, essa sobrevivência, a gente começou a ter que ter uma preocupação em ter um Ministério da Cultura e recursos que fossem mais robustos e que pudessem, de uma certa maneira, suprir essas deficiências que nós tínhamos,
e um investimento maior na área de formação, na área de circulação, porque nós viajávamos pelo Brasil. Na medida em que esses recursos foram escasseando, a gente deixou de viajar, porque a gente não tinha mais as compensações que as viagens... para a gente viajar, de repente, você tinha as companhias de aviação que davam as passagens, você tinha o produtor local nos diferentes estados que a gente visitava. Tinham as caravanas da Funarte, não tinha? Tinham as caravanas da cultura. As caravanas culturais. A gente tinha também os restaurantes que faziam permutas, os hotéis, a gente tinha hospedagem. Tudo isso foi, na medida em que a crise se aprofundou, e que isso foi também desaparecendo, dificultando também a mambembagem, essa coisa que a gente chama de mambembá, porque cada vez ficou mais caro viajar pelo Brasil. Então, são uma série de circunstâncias. O Ministério da Cultura foi criado em 85, mas ficou era um projeto, Mambembão, né? Exatamente. Mas com recursos muito pequenos, porque a maior parte dos recursos foi para a educação. Então, nós passamos a reivindicar mais recursos e, quando chegamos em 89, já com a redemocratização, a primeira eleição, já havia essa preocupação de que um governo que se instalasse democraticamente pela primeira vez depois de anos de ditadura tinha que repensar o Ministério da Cultura. Mas quem ganhou a eleição foi o Collor. E como a área cultural se voltou contra ele, a primeira coisa que faz é extinguir o Ministério da Cultura, que foi um golpe profundo, entendeu? Nós produzimos quase nesse momento, através da Embrafilme, que tinham críticas com relação à condução do Embrafilme, mas a gente estava produzindo uma média de 180 filmes por ano. Em 90 produzimos um filme só. Para recuperar tudo isso foram 20 e tantos anos, entendeu? Então foram momentos muito difíceis que a gente viveu. E desde então, a gente vem aí, durante esses anos todos, o Ministério, claro, o Collor acabou caindo, o Ministério foi reconstituído no governo Itamar, entendeu? A Lei Rouanet ainda foi criada no plano Collor, mas não era operacional. E em 94, no programa de cultura da candidatura do Lula, nós fizemos uma grande consulta nacional, fazia parte desse coletivo. Foi a primeira vez que nós fizemos já um projeto de cultura consensual e participativo, com participação social efetiva de praticamente todos os estados do Brasil, através da sua comunidade cultural. E tinha vamos dizer, como um viés importante, vamos dizer, trabalhar no sentido de fomentar a produção cultural, mas com o objetivo fundamental do cidadão, que era o consumidor, para quem a gente fazia a democratização do acesso aos bens culturais, entendeu? Então, tinha essa dupla mão aí, e isso fez com que nós fizéssemos o Programa de Cultura de 94 do Lula, que chamou-se Cultura como Invenção do Futuro. Era uma consolidação de tudo que havia sido feito mais importante em termos do projeto cultural brasileiro, desde a ditadura Vargas, mas também assimilando as grandes conquistas internacionais, a nível, por exemplo, do que a França tinha feito, que era um ministério que era uma referência para a gente, o próprio Ministério da Cultura da Itália e outros ministérios da cultura europeus, mas particularmente o francês, esse modelo francês que era um modelo que a gente tinha era muito referencial para a gente. E então a gente passa através desse projeto, a ter uma visão, e a gente faz um mergulho profundo, porque a gente também começa a associar isso tudo às discussões que estavam no âmbito da Unesco, da Convenção da Diversidade Cultural, que a Unesco estava promovendo essas discussões em face
da crescente globalização, entendeu? Então, tudo isso estava já presente nas nossas preocupações. E certamente se refletia também nas dificuldades que a gente tinha de implementação. O governo Fernando Henrique, ele, na medida em que ele percebeu, nós até cedemos esse projeto por iniciativa do presidente Lula, como contribuição para o governo Fernando Henrique, para que ele pudesse se alimentar e se balizar para a construção de políticas públicas. Mas, na verdade, ele percebeu que ele ia ter o VEFOR e o próprio governo, Fernando Henrique, perceberam a dificuldade que era ampliar os recursos da cultura e se concentraram muito nos incentivos fiscais através da Lei Rouanet. E o que criou uma grande distorção, porque essa lei privilegiou fundamentalmente esse eixo Rio-São Paulo, e como todas as atividades dessas grandes empresas, e elas podiam se beneficiar da imagem, aconteciam aqui nessa região, estavam concentradas aqui, os benefícios da lei dificilmente atingiam os outros estados e outras regiões do país. Isso quando nós fizemos o programa de cultura da candidatura vencedora em A Imaginação a Serviço do Brasil, assim que nós assumimos, a Imaginação a Serviço do Brasil era uma ampliação e uma atualização desse projeto, com uma grande, também, vamos dizer, consulta pública, porque a questão da participação da sociedade passou a ser fundamental na construção de políticas, entendeu? E aí a gente percebeu claramente que havia através de todas as mensagens que recebíamos e das discussões que nós tínhamos alimentado durante o processo eleitoral, de que as pessoas queriam uma reforma da lei que, de uma certa maneira, democratizasse o acesso. O que era muito difícil. Mexer na lei, você tem que mexer no Congresso. Então, a gente começa, a partir de um grande seminário que a gente faz nacional, que percorreu praticamente todos os estados, a gente discutiu não só a Lei Rouanet, mas também outros mecanismos e, vamos dizer, e atualizando, vamos dizer, e reestruturando o Ministério para estar preparado para esse novo momento, né? Então, a Convenção da Diversidade foi votada em 2005. Nós, quando chegamos lá, eu já tinha criado, no processo de reestruturação, a primeira Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, antes da Convenção ser aprovada. E nós tivemos um papel fundamental no convencimento, vamos dizer, dos países que participaram. Eu estive lá presente, junto com o Gil, assessorando o ministro Gil, que foi um homem que teve um papel absolutamente exponencial nessa construção e na condução dessas mudanças que se deram, dessas conquistas que se deram durante o governo Lula e que colocaram o Brasil. Eu cheguei a participar das reuniões da Unesco, todas as reuniões de regulamentação o Brasil era da regulamentação da Convenção, somos signatários, inclusive, né? Temos obrigações e benefícios dessa lei que não estão sendo considerados aí por esses novos governos, desde o Temer. Mas, de qualquer maneira, a gente estava num processo muito rico de, através de uma participação efetiva da sociedade, de inovação, de reinvenção do projeto cultural. E aí a gente criou os pontos de cultura, as políticas de diversidade implementadas pela minha secretaria contemplaram para políticas públicas segmentos que nunca tinham sido contemplados, como os povos indígenas, a questão do movimento LGBT, as culturas tradicionais. Organizamos 3 conferências nacionais, criamos o Sistema Nacional de Cultura. Eu implementei, em 2010, o primeiro Plano Nacional de Cultura, sancionado ainda pelo presidente Lula,
cujas metas se esgotam agora em 2020. Estamos aproveitando a oportunidade aí da Lei Emergencial da Cultura para fazer, através de municípios e estados e de suas secretarias respectivas, uma avaliação do cumprimento das metas, né? E estamos pensando em, mesmo sem essa, vamos dizer, liderança do governo federal, de a gente lançar um novo Plano Nacional de Cultura popular, ou seja, a própria sociedade construir novas metas aí, para que a gente possa ter os números da cultura, para que os investimentos em cultura possam estar mais balizados, né? Então, você veja que o tempo inteiro a própria lei Aldir Blanc já é uma grande conquista. Ela renovou. Ela foi aprovada por uma frente suprapartidária, não é? Então, exatamente, e foi uma participação efetiva de todos os estados do Brasil. E a gente praticamente de uma certa maneira, a gente realizou uma conferência, que eu espero que se torne permanente aí. Mas aí percebemos também que esse legado estava muito presente, entendeu? Você veja, na última live que nós fizemos, que tinha uma participação de em torno de 500 pessoas, o tempo inteiro as pessoas se referiam às conquistas anteriores e numa perspectiva de futuro, mesmo a gente sabendo que o governo federal tinha promovido o desmantelamento do projeto cultural. Então, mas ele está presente em secretarias estaduais, em secretarias municipais, através da própria sociedade civil e suas representações e organizações, sindicatos, organizações de classe, grupos, ou seja, está tudo muito vivo aí. Então, isso deu muita esperança para a gente e uma perspectiva aí de uma reconquista. Porque, na verdade, como diz o Betinho, a grande obra da cultura é resistir, e é inventar, e dizer que cultura é gente, e que a grande obra da cultura é inventar e reinventar gente. Então, é isso também que nos anima, e que faz que a gente esteja aqui. Você veja, nós, de repente, estamos aí estamos assim circunscritos a uma tragédia social, econômica e política, né? Representada por esse governo que não nos representa, né? E que tem sido uma dificuldade enorme da gente conviver com os desmandos autoritários do governo e com vamos dizer, essa desconstrução, não só no plano da cultura, mas fundamentalmente assim, no desmanche do Estado de Direito. O que aconteceu agora na pandemia com a saúde é uma tragédia e também, ao mesmo tempo, com esses escândalos de corrupção, né, de autoritarismo e de violência também. Viu? A gente vê manifestações muito violentas, de ódio mesmo. Mas o que eu acho muito importante é que a gente não se deixe contaminar por esse pessimismo, entendeu? E isso eu percebi claramente nesse processo. E esse ambiente, esse espaço virtual que a gente está explorando aqui, né, uma preparação para o novo normal que a gente espera estar convivendo aí num tempo mais rápido possível, foi um espaço que a gente reconquistou e que é definitivo. Você veja que nós temos promovido grandes reuniões e grandes diálogos. Normalmente a gente teria que ter o presencial para fazer esse encontro que nós estamos tendo agora. Isso está nos proporcionando uma convivência maravilhosa, não só nesse debate, mas eu tenho participado também de lives artísticas, tenho tido várias, em vários momentos aí. Eu recriei aí o universo do Lorca, em 2 lives que eu adorei fazer. O Plínio Marcos com o Homem do Caminho, o SESC fez o Cultura em Casa, a Secretaria de Cultura está fazendo também Cultura em Casa, a Biblioteca Mário de Andrade, já no plano municipal, está fazendo isso. E a gente tem visto aí, você
O Marcelo Airoldi está fazendo um seminário de leituras dramáticas, acabou de me convidar para participar. Ou seja, a gente não está dormindo no ponto, entendeu? A gente está tocando para frente, embora muitas vezes a gente fique meio desanimado. Mas quando a gente vê essa reação e esse empenho, é maravilhoso, entendeu? E um espírito de solidariedade muito grande. Há uma preocupação muito grande com a gente no sentido de preservação da vida, mas a gente tem condições, mal ou bem, a cultura foi profundamente atingida, de estar sobrevivendo de uma forma ou de outra. Agora, e os nossos, toda a nossa infraestrutura, que são pessoas, técnicos, camareiras, maquinistas, cenotécnicos, cenógrafos, todo esse universo que faz parte do projeto de criação nosso, todo o projeto audiovisual brasileiro, né, que estava em plena efervescência, toda a economia que essas atividades geram, que movimentam aí em torno de 5 milhões de pessoas, segundo o IBGE, tudo isso, de uma certa maneira, foi muito afetado. Mas a gente está tentando recuperar de alguma forma, entendeu? E essas lives têm mostrado que também a gente pode começar a pensar também que esse ambiente possa estar, de uma certa maneira, sendo remunerado em algum momento, desenvolvendo uma nova linguagem. É um streaming, né? O pessoal fala muito de streaming, mas, na verdade, a gente entrou com um streaming popular, aí a gente criando essas intervenções e criando essas discussões, e a gente entra em contato com tanta gente. É lindo. Eu estou muito entusiasmado, eu estou aqui preso na minha casa há 3 meses, mas estou muito entusiasmado, e aquele começando a pensar em fazer o Homem do Caminho, que eu dirigi com o Cláudio quando completamos 40 anos. Quero fazer um espetáculo sobre Lorca, que eu acho que é um revolucionário, que a gente precisa, de novo, entrar em contato grande com a obra. Autor e morto na ditadura franquista, não é? Ele foi morto, mas você veja, ele é um homem que assumia sua homoafetividade naquela época, um homem companheiro de grandes revolucionários da cultura, como Buñuel, Salvador Dalí, Picasso, entendeu? Mas com características muito especiais, porque ele era um homem voltado para o povo. Sim, entendeu? sim. Eu estou divulgando agora um discurso que eu descobri dele sobre a inauguração de uma biblioteca, falando sobre a importância da leitura, que é uma obra-prima, entendeu? E ele inaugura numa pequena cidade lá da Andalucia, que é a própria cidade onde ele nasceu. Sobre a companhia de teatro que ele monta, a La Barraca, com um repertório extraordinário, e aí também estimula, então, a criação dramatúrgica dele, que é genial. As 3 obras que ele faz, que colocam a mulher no foco, né? Bodas de Sangue, das suas preocupações, os direitos da mulher, Bodas de Sangue, Irma e a Casa de Bernardo da Alba, obras-primas, né? São obras-primas. O que eu fico realmente, Serginho, assim, não que... Mas eu fico muito impressionado com a sua energia, com a sua vitalidade, porque eu fiquei pensando na questão do seu repertório recente, não é? Fiquei refletindo sobre, porque você fez uma ponte para a vista do... Eu fiz 5 anos de visitando o Sr. Green. Sim. Terminou o ano passado em julho, e ainda antes de terminar, eu fiz uma viagem a Moscou, onde nós apresentamos o espetáculo, e fizemos 3 apresentações no Teatro Mayakovsky. Durante a temporada aqui, eu cheguei na sexta-feira à noite, no sábado eu estava no palco. Mas eu já tinha viajado pelo Brasil todo com o Panorama Visto da Ponte, que me consumiu todo Panorama Visto da Ponte. 2018 foi Panorama, entendeu?
E junto com o primeiro semestre ainda foi o Sr. Green. Segundo semestre inteiro, depois viajamos o Brasil todo, de norte a sul. Em seguida viajamos o Brasil todo, de norte a sul também, antes de eu ir para Moscou. E em seguida eu fiz uma exposição de colagens na Galeria da Regina Boni, que é um trabalho que eu faço há muitos anos, e fiz também uma nova montagem com direção do Ricardo Grasson, e de uma certa maneira revelando um autor novo chamado Lucas Pape, talentosíssimo, falando sobre o Sonderkommando, e nós, durante quase 3 meses, lotamos o Teatro do Sesc Santo Amaro e aqui o Porto Seguro, com 600 pessoas por dia em cena. E já estava me preparando para fazer o espetáculo maravilhoso dirigido pelo Rui Cortez, pela Marina Tenório, que são as 3 irmãs do Tchekhov, dentro da programação do Sesc, lá no Sesc Pompeia, com 2 plateias e 2 peças, sendo que de um lado estaria as 3 irmãs, com um elenco de 14 pessoas, com Valderir de Barros e atores maravilhosos, atores bem jovens e atores já com uma certa estrada, e eu e Valderir, os coroas, né, os veteranos ali, contando um pouco das nossas aventuras no mundo do teatro, porque a gente fazia uma peça do Luiz Alberto Abreu, que é outro ator talentosíssimo, chamada A Semente da Romã, que acontecia ao mesmo tempo do outro lado, e era o backstage das 3 irmãs. Os atores se preparando para entrar em cena e discutindo a vida no teatro, os problemas, as suas emoções, suas paixões, seus amores e seus humores também, com muito humor. O bom humor e o mau humor. Mas é isso aqui que é impressionante, né? Você é um ator com muita criatividade, muito ativo na cena, com colaborações em inúmeros projetos, não é? Isso é impressionante. E eu fiquei pensando aqui na questão, por exemplo, das peças históricas que você atuou, né? Por exemplo, o Balcão, do Jean Genet, produção da Ruth Escobar, direção do Vitor Garcia. Eu vou participar de uma live agora no final do mês, que é uma tentativa de fazer um revival do Balcão. Uau! Porque o Balcão está completando esse ano, foi em 69, 70, né? 70, 80, 90, 50 anos. 50 anos de Balcão. 50 anos de Balcão. Então a gente vai fazer um revival, vai mostrar as cenas e vai falar sobre o que ele significou. Com a presença de alguns atores que participaram, muitos já não estão mais com a gente, mas sobre a presença extraordinária dessa mulher que foi Ruth Escobar, né? Da presença do Genet aqui, que veio assistir, e de atores maravilhosos que participaram da montagem, né? Alguns já não estão mais com a gente, mas ainda tem Nilda Maria, tem tem algumas, o Neila Torraca, pessoas que participaram e que estão vivas ainda, né? Deixa eu falar uma coisa. A conversa ela tá ótima, porque você é uma biblioteca ambulante, não é? Uma biblioteca viva aqui. É um prazer falar com você. Mas o Instagram só nos dá 60 minutos. E agora nós só temos 1 minuto. O que você acha que nós fazemos? Eu encerro essa primeira transmissão, abro uma nova, porque eu tenho mais 2 perguntas ainda para fazer para você. E a gente retoma ou a gente encerra? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um segundo capítulo aí. Então vamos fazer o segundo capítulo. Para a gente falar sobre esse momento, né? Exato, está aqui na minha pauta. Fazer umas fofocas, né? Contar umas coisas mais engraçadas. Exatamente. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa transmissão, eu vou salvar no IGTV essa primeira parte, e em 30 segundos, 40 segundos, nós retornamos com a segunda parte dessa live especialíssima com o Sérgio Manberti. Tá bom? Então tá, Serginho, já te chamo novamente, tá? Tá legal. Eu vou ficar no ar aqui, tá?
Tá joia. Ao vivo, segunda parte dessa live com o ator Sérgio Manberti. Então, estou aguardando aqui o Sérgio entrar. Ah, tá aqui. Sérgio. Maravilha. Serginho, que bom. Que bom, de volta. O que é importante é que essa live ela fica gravada e depois a gente coloca no YouTube, deixa aqui também no Instagram e fica como um documento público, um registro desse momento da quarentena. Sérgio, você sempre foi um ator que teve uma participação muito presente, não é? Marcante na vida política brasileira. Uhum. Enfim, é notório a tua militância, né, no Partido dos Trabalhadores. Você trouxe aí dados importantes na construção na próprio plano de cultura do partido, né, e atuou em vários momentos nas gestões dos governos Lula e Dilma. E aí eu fiquei pensando, né, o ator por si só, né, por natureza, na verdade, ele é um ser político, ele já nasce um ser político, isso desde a Grécia Antiga. E aí eu fiquei refletindo, que na verdade foi até uma pergunta aqui da Rosa Freitas, sobre como você vê, o que você pensa, não é? Como você vê a participação dos artistas na vida política hoje? Olha, a questão da participação na vida política, a minha geração foi uma geração que desde o início ela optou por essa participação na medida em que víamos sempre que a função social do artista era uma função muito importante, pela responsabilidade que a gente tinha perante o nosso público. Claro que não dentro de um viés partidário. O viés partidário é uma escolha muito pessoal, mas certamente essa fidelidade, a luta pela liberdade de expressão, pelos direitos fundamentais, pelo papel que o teatro exerce no sentido da reflexão, fazer com que também, através da cultura, a gente possa estar permeando todas as ações de um governo realmente democrático. Na própria construção do processo democrático, a gente sabe que o ator tem esse papel muito importante, porque ele é o celebrante, ele, não existe nenhuma ponte entre ele e o público, né? Não existe nenhum véu. O ator se comunica diretamente, mesmo que ele esteja através de uma imagem de televisão. Claro que no teatro essa comunicação é muito mais direta, e o teatro tem realmente esse caráter extremamente... A televisão muitas vezes está de uma certa subjugada por imposições, muitas vezes de ordem comercial, e não permitem que você tenha essa liberdade que você tem no teatro, de escolher um texto, de fazer uma montagem assim ou assado. Mas, de qualquer maneira, o ator ele tem, no teatro, a possibilidade de celebrar esse ato fundamental, essa coisa que acontece há 2000 anos, que só acontece teatro na medida em que o ator sobe no palco e se relaciona com o público. Essa relação, essa respiração, essa transpiração e essa magia que se estabelece entre o espectador e quem está em cena, o artista, que faz com que o teatro tenha essa imanência e esse poder mágico de transformar corações e mentes, entendeu? De inspirar, de fazer com que um espetáculo de teatro seja inesquecível, muitas vezes, muito mais do que um teatro, muito mais que um filme ou
uma novela, ou qualquer outra expressão cultural, porque o teatro, a pessoa que está ali, essa experiência é visceral. É uma experiência tanto para o bem quanto para o mal. Se você não gosta do espetáculo, também é a mesma coisa. Essa reação também é bem proporcional, entendeu? Mas o que acontece ali é um fenômeno que acontece há 2000 anos e que, de uma certa maneira, justifica a nossa presença e esse nosso fervor pelo teatro, né? Então, isso tudo, para mim, sempre teve ligado também à minha militância política. E sempre a minha militância política se deu através do processo cultural, entendeu? É justamente através da cultura que eu me expresso politicamente. E tenho certeza de que a cultura é essa dimensão maior da política, entendeu? Porque ela fala sobre a relação entre as pessoas, a relação na sociedade, nas relações individuais, nas relações existenciais, entendeu? Ela tem essa abrangência, né? Então a cultura é esse repositório desses valores que são construídos. Por que o Betinho falava que cultura é gente? Porque é isso, são as experiências e as histórias que você vive, que você convive, que você herda, que você conhece através das histórias que outras pessoas te contam, e essa troca que estabelece essa coisa viva que é a cultura. E que, para mim, é tão viva quanto a política. A política, para mim, é sempre essa proximidade que você tem de você estar solidário às lutas históricas do povo brasileiro, no sentido de fazer desse país um país mais junto da luta contra o preconceito. A gente hoje está vendo a importância que assumiu isso, porque a gente viu que nós não conseguimos superar até hoje a nódoa da escravidão, e não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? A gente viu o que aconteceu com a morte do George Floyd, mas que acontece aqui, talvez com muito mais frequência, só que de uma forma muito mais banalizada, que ao mesmo tempo que aconteceu 1 ou 2 casos lá nos Estados Unidos, aqui acontece todo dia. A gente vê isso acontecer, onde a população preta ela é vitimada, principalmente a juventude, de uma forma brutal. E também esse preconceito que a gente não conseguiu superar, mas que se estabelece também em vários níveis, inclusive do ponto de vista social. Quer dizer, existe também um preconceito contra as classes dominantes, têm um olhar arrogante com relação às classes mais populares, entendeu? Mas está a ver aí, por exemplo, as desigualdades nesse Brasil. O Brasil é o segundo país em desigualdade do mundo. As desigualdades que estão acontecendo aqui no plano da Covid, onde, se você tem um plano, tudo bem. Se você não tem um plano, você está absolutamente à mercê ainda bem que temos o SUS, entendeu? Eu acho que o SUS é uma instituição da maior importância que não tem nos Estados Unidos. E a gente vê o que aconteceu lá com a Covid, que é uma tragédia pior que aqui, de uma certa maneira. Mas a gente vê, por exemplo, que nas comunidades as pessoas, de repente, a gente fala de isolamento social, de repente as pessoas estão vivendo num cubículo, 6, 7, 8 pessoas da mesma família, entendeu? Então isso é uma coisa que me corrói por dentro, me deixa numa preocupação, porque aí você tem visto isso, esse contágio que acontece, e famílias que de repente perde pai, perde irmão, perde tio. É uma coisa muito, muito complicada e que está ligado muito a vamos dizer, esse compartilhamento, essa solidariedade que o artista tem com relação, porque como a gente se despe da nossa psicologia, dos nossos valores construídos longamente para nos integrarmos nos valores do personagem que a gente vai interpretar, e ao mesmo tempo sabendo que a gente está com isso, a gente está fazendo o público refletir sobre determinadas realidades, sobre determinadas emoções, se emocionar, se integrar.
Então, isso nos dá um handicap aí maravilhoso, no sentido de a gente também compreender melhor o sentido da vida da gente, né? E por que a gente está aqui, entendeu? É um pouco por aí que eu vejo essa... Deixa eu aproveitar aqui para comentar, tem um comentário aqui da Verônica. Saudades de fazer teatro, saudades do silêncio que antecede a entrada do público, da baixa luminosidade, ansiedade, para que tudo dê certo, do cheiro do palco, da cena tomando forma. Muita saudade do palco, né, Serginho? A Nana está perguntando aqui. Quem estava falando? É a Verônica? Verônica, isso. Verônica. Verônica, olha, Verônica, eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura, só fiz um espetáculo. Fiz algumas participações. Gente, quando eu terminei, eu falei assim, gente, eu queria muito continuar aqui, mas eu não posso mais, porque eu tenho que sentir aquela dorzinha de barriga, eu tenho que ficar numa coxia e sentir aquele desejo de repente, entrar em cena, ouvir aquele burburinho do público, de ensaiar e tentar descobrir os mistérios da criação em cada personagem que fica diante da gente, e desse contato maravilhoso que se estabelece entre você e o outro ator, a camareira, o cenotécnico, o bilheteiro, a bilheteira, o maquinista, todo esse universo que nos cerca e que é um universo que a gente não pode prescindir do autor, né? Do autor que cria, do iluminador. Olha, é uma coisa, é um número de pessoas que se unem em torno de você e o espetáculo só existe porque eles existem. Todos são protagonistas do seu processo, entendeu? O ator é o celebrante, mas todos são protagonistas desse processo. O sonoplasta que está ali na sensibilidade de colocar o som na hora certa, a luz na hora certa, tudo isso é um mistério e uma harmonia que se dá de uma forma e que só acontece numa efemeridade de uma noite e de algumas horas e depois desaparece, né? É lindo, é lindo, é lindo, nossa. Eu vi que as pessoas estão falando aqui do Dr. Vitor, né? Então, isso que eu queria comentar aqui. A Nana Campos Melo falou se ela pode fazer uma pergunta. Faça a pergunta, Nana. E na esteira dessa manifestação do Francisco, que ele fala, né? Precisamos ouvir o grito épico do Dr. Vitor. Raios e trovões. Quem não lembra, Raios né? E trovões. É muito própria para esse momento que a gente está vivendo. Qual a importância, Sérgio, de uma... Eu falei com a Zezé Mota na quarta, e foi a mesma questão, né? Chica da Silva vive no nosso imaginário, mas a Chica interpretada pela Zezé, não é? E qual a importância de um personagem como o Dr. Vitor, né? De uma série como Castelo Rá-Tim-Bum, que está aí no imaginário popular? Veja bem, o Castelo Rá-Tim-Bum foi um acontecimento, esse acontecimento que normalmente se dá através do teatro, ele se deu através da televisão. E esse contágio, e esse mistério, e essa magia, ela se transmitiu mesmo através do vídeo, nacional e internacionalmente. E por quê? Porque ele foi construído a partir de valores que foram muito caros à formação de gerações. Ou seja, o Dr. Vitor é um formador de gente. O Castelo Rá-Tim-Bum, através de todos os seus personagens maravilhosos, da relação do Dr. Vitor com o Nino, com os outros meninos, com aqueles personagens maravilhosos, com a magia e o encanto da Morgana, com a contraposição diabólica do Dr. Abobrinha, que é um personagem, é preciso ter o antagonista ali, né? E o Pascoal criou esse antagonista com uma propriedade enorme, mas a
os personagens das fadinhas do lustre, a serpente celeste. É um universo de uma riqueza. Toda vez que eu vejo algum capítulo do Rá-Tim-Bum, até hoje eu me emociono. E eu vejo que as pessoas também se emocionam. E essa relação se dá através da emoção, entendeu? Porque o Dr. Vitor é uma pessoa de verdade. Quando ele é amoroso, ele é amoroso. Quando ele é bravo, ele é bravo. Ele grita os raios e trovões e os cabelos do Nino se arrepiam, entendeu? Então, ele é um parceiro e um companheiro de travessuras, mas ele também estabelece limites, e ele também, quando fica bravo, ele fica bravo mesmo, e aí é uma ira sagrada, né? É a ira do Dr. Vitor, entendeu? E é lindo, né? Eu estou agora conversando com o Carlinhos, meu filho, a gente está com vontade de aproveitar agora esse espaço virtual para desenvolver um projeto aí, onde eu vou trazer um pouquinho de volta essa figura do Dr. Vitor, no sentido justamente de falar um pouco sobre as artes, sobre a história do nosso país, sobre esse momento que a gente está vivendo, e estabelecer um novo diálogo diferente através de uma linguagem diferente, que é essa linguagem que a gente está usando aqui, essa linguagem virtual. E já tem um projeto já bastante encaminhado que a gente quer, o mais tardar o ano que vem, está colocando no ar, de repente esse ano ainda. Entendeu? Que maravilha. Que maravilha. É isso, a gente está... O Dr. Vitor está vivo, viu? Eu estou aqui... bom, na verdade é meu alter ego, né? Qualquer o seu alter ego. É o meu alter ego, Deixa eu ler aqui um comentário do Arnaldo. Ainda bem que tem, né, referente à sua fala anterior, ainda bem que temos o SUS com todos os problemas. Né? Temos. Claro. Mas direito universal à saúde, lutas e conquistas dos movimentos de esquerda, né? Isso foi resultado disso. Aí a Zuleika comentou que está com saudade também do palco. E a Nana Campos Melo fez aqui a pergunta, né? Como foi a experiência do Sérgio na leitura em que ele fez do Plínio Marcos no Sesc ao vivo? Ele considera como uma nova forma de teatro? Você considera, Serginho? Olha, certamente é uma nova linguagem, mas o teatro estava muito presente. A minha relação com o Plínio é uma relação muito visceral, muito intrínseca. Somos da mesma cidade, praticamente da mesma idade. A mãe dele era professora, como a minha mãe, eram amigas. Viemos juntos praticamente, eu vi um pouquinho antes. Eu fiz Navalha, acompanhei toda a trajetória do Plínio. Eu tenho uma relação afetiva, não só do ponto de vista pessoal, pela generosidade, pela genialidade do Plínio, mas também pelo artista extraordinário que ele é e de como ele penetra tão profundamente na alma brasileira. E aí eu tenho essa identificação com ele através dos personagens que ele cria e através da linguagem que ele usa e desse amor profundo que ele tem pelo teatro. Então, quando o Danilo Miranda me pediu para fazer essa live, ele falou, pega um monólogo do Shakespeare e tal. E eu falei, olha, o meu Shakespeare é o Plínio Marcos. Entendeu? Então, eu quero fazer O Homem do Caminho, porque O Homem do Caminho é o testamento poético do Plínio e, de uma certa maneira, eu me identifico profundamente com tudo que ele coloca ali, desse espírito do mambembe, do artista de teatro, do cigano que viaja pelo mundo, do homem do caminho, em contraponto ao homem prego, que é o homem que está sempre preso aos valores mais mesquinhos, aos valores mais... aquele que não se renova, que não se... que não tem esse despojamento do homem do caminho que tem que andar, está sempre andando, está sempre no caminho. Até que, no final, como no Homem do Caminho, ele encontra uma última mulher que o seduz, que é
a própria morte, né? Em que você, de repente, você é convidado, então, a conhecer novos espaços e novos momentos aí, depois de uma longa vida. Então, eu considerei, claro que é uma súmula que eu fiz ali com o Ricardo Grasson, a gente fez um resumo, mas eu peguei alguns dos momentos mais, que eu considero mais importantes da peça, eu dirigi essa peça, e agora fui dirigido pelo Ricardo, e a gente espera fazer essa peça em breve, aí eu estou com vontade de fazer, é um momento especial também, porque é um momento de a gente trazer o Plínio de volta, entendeu? Sempre é importante trazer Plínio Marcos de volta, as pessoas precisam estar em contato com esse autor, que sempre é moderno, sempre é contemporâneo, e sempre fala para o momento que você está vivendo. Sempre a peça dele tem alguma coisa que fala totalmente com aquele momento que a gente está vivendo. Isso é o que se chama vitalidade do teatro. É o mesmo que um grande clássico, né? A tragédia de Navalha na Carne é uma tragédia grega clássica. Unidade de tempo, de espaço, e os personagens estão ali que não tem saída. Então são personagens que têm qualidades, mas que têm um destino trágico. Entendeu? E que ele coloca isso de uma maneira, em 1h15, ele traça um perfil da marginalização e das paixões humanas de uma forma que só um grande autor consegue fazer. Entendeu? Então, eu considerei que essa live tinha muito desse espírito. Mas certamente, na hora que eu for fazer em cena, isso vai estar mais completo. Porque aí as pessoas vão estar presentes, entendeu? Mas, para mim, a emoção foi a mesma. Sérgio, sobre voltando no passado, mas para refletir aqui sobre o presente. Você começou a fazer teatro numa época muito efervescente, não é? De muita efervescência no país. E essas companhias, por exemplo, que tinham peças de repertório, não é? Elas tinham uma agenda que era impressionante, não é? Eu fico conversando, por exemplo, converso com atores da sua geração, e eles me falam que faziam teatro de terça a domingo, 2, 3 peças, que se vivia da bilheteria. Qual é a diferença que você vê daquele tempo, não é, que você começou a fazer teatro, para os tempos de agora? Certamente são tempos, vamos dizer, de uma vivência muito especial, porque aí a gente vivia do teatro e para o teatro. Não tinha outra interferência de outras linguagens, entendeu? Eu fui ver Fernanda Montenegro no Rio de Janeiro fazendo um espetáculo Festival de Comédia. Eram 3 atos. No final, Fernanda, uma amizade de 60 anos também, me convidou para jantar. Nós fomos jantar numa cantina. Eu era um jovem estudante de teatro, né, junto com o Fernando e com o elenco da companhia dela, do Teatro 7. Nós fomos para uma cantina em Copacabana. Quando terminou, eu me despedi, ela falou assim, bom, agora você vai descansar, mas nós ainda temos trabalho para fazer. Eu falei, como trabalho? Não, aqui no restaurante tem um salão de festas e nós vamos subir, agora isso era 00h30, 1h. Nós vamos subir para ensaiar a peça que nós vamos levar no teleteatro na segunda-feira, ao vivo. Aí eu falei, eu não vou perder, fui lá assistir o ensaio. Saí de lá às 3h da manhã. Então, ela tinha que decorar uma peça inteira, entendeu? Dirigida pelo Sérgio Brito ou pelo Fernando. E na segunda-feira de manhã, ir para o estúdio, ensaiar, colocar as câmeras no lugar e fazer ao vivo. E na terça-feira de manhã, acordar, tomar um banho, almoçar e ir para o teatro já ensaiar o próximo espetáculo. Entendeu? Ou seja, e aí fazer terça, quarta, 2 sessões na quinta, 2 no sábado, e no sábado fazer a mesma coisa
um novo ensaio para o teleteatro, o grande teatro. Entendeu? Completamente diferente. As nossas companhias de teatro, os nossos grupos, tinham 20, 30 atores. Ganhávamos pouquíssimo também, não tinha. Nós tínhamos. A nossa necessidade de sobrevivência era menor do que hoje, porque nós éramos todos muito jovens, mas vivíamos em pensão, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, a gente tinha um ganho. E com esse ganho, a gente sobrevivia. E a gente, em dezembro, nós montávamos o repertório e anunciávamos em janeiro as 4 ou 5 peças que nós íamos montar durante o ano. E eram assim, peças clássicas, como Terror e Miséria, como Lope de Vega. A gente era um repertório de altíssimo nível, com excelentes direções, entendeu? E que a gente fazia de terça a domingo, ensaiando já sempre durante o dia a próxima peça. Então era maravilhoso, era fascinante. Diferente de agora, né, Sérgio? Não, é diferente, o que não quer dizer que hoje em dia você está fazendo a novela, você está fazendo outras coisas. Eu participo de muitas coisas também, entendeu? Eu não fico só naquela coisa de sexta, sábado e domingo no teatro. Muitas vezes eu estou fazendo um filme, eu estou fazendo uma novela, às vezes eu consigo uma participação numa novela em que eu não tenho um personagem que me exige tanto, e eu posso fazer 2 ou 3 dias de gravação por semana, entendeu? Ou seja, eu participo, eu estudo, eu leio, eu participo de debates, entendeu? Eu milito no sentido dos direitos da gente, entendeu? De a gente está trabalhando na questão do direito autoral, dos direitos do autor, dos direitos de imagem. Em suma, esse universo é um universo muito rico. Eu não perdi absolutamente esse espírito militante, de você estar o tempo inteiro pesquisando. Eu faço colagem, tem um momento que eu reservo para minhas colagens. Eu adoro ir ao teatro, ver os nossos colegas, adoro ir ao cinema. Eu vejo, às vezes, uma média de 10 filmes por semana, entendeu? Eu sou um grande cinéfilo. Eu faço muitas vezes eu vou às confraternizações que a gente faz, aniversários de amigo, entendeu? Eu durmo pouco, eu durmo 5, 6 horas por dia, tá ótimo para mim. E sempre eu tenho alguma coisa para fazer em casa. O Arnaldo Afonso ele comentou aqui. O Boris Casoy perguntou para o Plínio: incomoda ser um escritor maldito, ser perseguido? Ele respondeu: ô Boris, eu fiz por merecer. É verdade. Ele fala que ele arma a poesia dele justamente na contravenção, justamente à margem dos esgotos onde escorre a merda. Mas é ali onde eu armo a minha poesia. Mas não estou sujeito ao reino da banalidade. Ele fala isso no Homem do Caminho. Olha, falaram aqui. Isso que dá o input para ele. E esse desejo de continuar e essa coisa que justifica essa resposta que ele deu para o Boris. E depois, o Plínio não é maldito por escolha, entendeu? Ele é maldito justamente por ser um grande revolucionário, por ser uma pessoa extremamente inquieto e inquietador. Ele não se conforma em ficar só na pasmaceira, né? Ele provoca e é provocado. Provoca e é provocado. Bom, Serginho, eu acho que é isso, não é? As pessoas estão falando aqui, por favor, não saia sem gritar raios e trovões. Eu vou gritar aqui, raios e trovões. Espero que a gente se beije em breve nos palcos. De repente, dentro desse novo espaço aí
que a gente está criando para o Dr. Vitor voltar, e certamente nas lutas e nas militâncias aí do auxílio emergencial e da nossa categoria. É preciso que nós nos mobilizarmos, não podemos ficar à toa. Temos que estar muito solidários e é esse momento, é isso que vai fazer a gente superar esse momento. Inimigo não é com a gente. Então estamos juntos. Raios e trovões. Tchau! Um beijo, doutor. Beijo, gente. Sérgio, muitíssimo obrigado. Você é uma figura que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa maravilhosa, uma referência. Nos deu uma aula aqui hoje de teatro, de política, de cultura, de cidadania. Eu saio com a alma lavada desse encontro e quero aqui te dar um abraço, um grande beijo, dizer que logo nós vamos estar juntos. Muito obrigado, viu, Serginho? Obrigadíssimo também. Então tá, gente. Então a gente continua essa próxima semana. Segunda-feira está confirmado aqui para conversar com a gente o cantor Otto, lá de Pernambuco. Beijo para ele. Beijo, Otto. Vamos conversar com o Otto, vamos conversar sobre música, sobre Mangue Beat, sobre maracatu. O Otto é maravilhoso. Exatamente. E aí tem mais alguns convidados que estão para confirmar essa semana. Mas quer dizer, Serginho, que esse Diálogos ele é um espaço de energia, de afeto, de pensamento, mas, sobretudo, ele é um lugar de afeto. Então, querido, sinta-se abraçado. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Serginho.